E aí, tudo bom? Hoje, cara, tô aqui no carro alugado, vou devolver daqui a pouco. Mas antes de devolver esse carro, quero deixar com vocês aqui um pouco do meu comentário sobre um assunto muito interessante que eu acho muito estranho estar acontecendo no meio gospel, cara. Viralizou, cara, um assunto polêmico essa semana que é sobre reacende a chama. Aquele pastor da Madureira, quando falou do louvor, ele falou que aquele louvor era um lixo, falou mal da canção, da moça lá, né? Da Suede. Eu esqueci até o nome da cantora, cara, sinceramente. Cara, por que esse incômodo da canção, tá ligado? Eu não compreendo, tá ligado? A canção fala exatamente tudo que. A canção fala exatamente tudo que o cristão precisa relembrar, cara. Dando pra nós um alerta pra igreja que nós precisamos, de fato, voltar à origem, cara, do que é ser cristão, que é se preocupar veemente, cara, com a volta de Cristo. E eu não tô aqui pra falar do pastor da Madureira, pra falar de nada. Eu quero trazer uma reflexão desse assunto pra gente hoje, cara. Por que a gente parou de falar do céu, mano? Por que as igrejas atuais, elas têm uma dificuldade, cara, de focalizar num dos principais focos do evangelho, que é a volta de Cristo, que é a nossa morada com Cristo, que é o reino do Cristo. E vai na escola, por exemplo. Vamos lá, é um assunto que eu entendo a escola, né? Porque eu passei anos estudando, né? E quando você estuda uma escola, você tem um único propósito que é passar de ano. E esse passar de ano você conseguir trabalhar, enfim. Mas o propósito primário é você passar de ano. Ponto. Este é o propósito primário. Independente, cara, das aulas que estejam sendo cursadas, independente do curso, independente ali da hora que você vai fazer, o propósito é um só. Você precisa passar de ano. E um bom aluno, ele faz de tudo para passar de ano, obviamente, né? Criar conexões com alunos, criar conexões com pessoas e a partir daí você conseguir de uma certa forma passar de ano, que é fazer, que é o único propósito, é a única missão de um aluno é passar de ano. E essa é a preocupação maior, tá ligado? E, cara, quando você é um aluno ruim, você simplesmente você sai do foco do que é ser um bom aluno, que é você conseguir passar de ano, né? Bicho, passou uma carreta voada aqui. E este mau aluno, quando ele não é um bom aluno, ele começa a fazer qualquer outra coisa a não ser fazer tudo para passar de ano. Ele leva a bebida para a escola, ele, enfim, vai pegar novinha e sai do principal foco que é estudar e passar de ano. Trazendo isso para dentro da igreja, cara, o único propósito do evangelho é a salvação, cara. É falar de maneira muito apaixonado da volta de Cristo, cara. A volta de Cristo é um dos eventos cósmicos mais esperados e aguardados do cristão. Parece muito que nós, como cristãos, não cremos na volta de Cristo, cara. E isso chega a ser frustrante. Bom, e pra mim que eu sou jovem, cara, que tô praticamente começando minha vida agora como cristão, é um pouco desanimador, velho, você olhar pro seu redor e ver que os mais velhos não estão preocupados mais com a salvação, cara. Os olhos das pessoas não estão brilhando mais por ser salvo, cara. As pessoas não estão mais brilhando os olhos para o fato de que, cara, Jesus vai voltar, velho. Uau! É isso, Jesus está voltando, cara. Jesus vai voltar. O meu maior desejo é ver a face de Jesus, cara. Infelizmente, cara, não é isso que você vê na igreja, mano. Não é mais esse anseio pela volta de Cristo. Você não consegue ver mais nos olhos das pessoas isso. Se você estudar um pouco sobre a história da igreja primitiva, você vai ver que a igreja primitiva trabalhava como se não houvesse amanhã, como se Jesus fosse voltar uma semana, daqui a um mês. E olha só quanto que a igreja cresceu por causa dos primitivos, cara, por causa dos cristãos primitivos. Fala os primitivos assim porque é os primeiros, né? Não é porque eles eram bonobos, né? É porque eles eram os primeiros crentes, né, de fato. E, cara, olha só, velho, o quanto que olha onde nós estamos aqui. Olha onde a gente chegou, cara. Os primeiros cristãos, eles trabalhavam arduamente, cara, pelo evangelho, esperando uma coisa só, a volta de Cristo. E eu acho que o que mais desanimou a gente e tirou aquele brilho assim pela presença, cara,
aquele brilho, aquela esperança pela volta de Cristo foi exatamente o modernismo, cara. Nossa, Lucas, vem que ser com papo político, né? Modernismo, capitalismo. Como assim? Como é que se tirou a nosso brilho pelo evangelho? Um grande exemplo aqui é esse carro que eu tô aqui. Esse carro aqui é um Virtus. Eu e minha família alugou ele para uma viagem. A gente viajou e eu vou devolver agora. E, sinceramente, dá vontade de fugir com esse carro e nunca mais devolver esse carro, cara. O carro é muito bom, cara. O carro é econômico, ele tem uma estabilidade muito grande na viagem, cara. É um carro assim, meu, muito bom, cara. Talvez é um dos meus próximos carros, se eu tiver dinheiro e condição pra comprar futuramente aí, que eu vou comprar esse carro. E, poxa, velho, é até estranho. É até estranho eu pensar assim, cara, daqui amanhã, por exemplo, eu vou ter que pedir Uber ou andar de bicicleta, tá ligado? Sabe, você se sente inconformado, cara. Um conforto, ele é um. Sabe? Só de pensar, cara, que eu vou ter que andar de bicicleta de novo em vez de andar num carrinho aqui, cara, confortável, ar-condicionado, carro automático, cara. Mano, é desanimador, cara. Vamos falar a verdade. Você pensar, pô, bicho, você olhar pra tudo isso e falar, poxa, velho, viajei, fui lá, ar-condicionadozinho, conforto, sabe? E é isso, vai acabar, mano. É isso que o conforto traz. O conforto traz um comodismo. Esse comodismo faz com que a gente fique com preguiça de fazer coisas básicas, que é caminhar, que é se esforçar, fazer o corpo se mexer. O calor do sol na rua, a gente chega suado no lugar, a gente não quer mais isso, mano. Acho que é isso aqui, o conforto aqui, sabe? E eu acho que é por isso que o cristão não quer mais a volta de Jesus, cara. A gente, principalmente aqui no Ocidente, na América, nós somos crentes confortáveis, cara. Não adianta falar que o crente é perseguido, que o Brasil tá sofrendo a perseguição. Ele não tá, velho. Não tá, mano. Para com isso. Para de dizer isso. Chega a ser vergonhoso você dizer que a gente tá passando por uma perseguição, cara. No Brasil você pode evangelizar livremente, você pode falar de Jesus nas ruas, né? Pelo menos por enquanto, a gente tá conseguindo fazer a obra de Deus livremente. Você quer ver na Nigéria, você quer ver no Afeganistão, você quer ver em alguns países da África, meu, você é papo de morrer, cara. Se você falar o nome de Jesus lá, é você morrer na hora, cara, entendeu? Existe país que é proibido até falar o nome de Jesus, cara, até citar o nome. Só pra você ter ideia do nível de perseguição que é um país desse. Nós aqui no conforto, o crente hoje, Deus prospera o crente porque é prazer de Deus prosperar os filhos dele, né? Eu acredito nisso. Nós estamos prosperando, crentes, pastores com casas muito boas, não só pastores como membros também, com uma vida de luxo, né? Hoje eu estou com equipamento, com notebook aqui, alugo o carro se eu quiser, daqui a um mês, né? Junto a galera, alugo um carro, vou viajar pra praia, tomar banho de praia. E, cara, sabe, você pensar em sofrer por Jesus faz a gente pensar assim, pô, pra que sofrer, cara? Pra que sofrer por Jesus? Não precisa, mano. Jesus já levou nossas dores, né? É a desculpa do crente que não quer fazer nada, que Jesus já levou nossas dores, que Jesus... Como se Jesus tivesse levado todo o sofrimento do crente e a gente não pudesse mais sofrer. Ai, Deus levou sobre si as nossas enfermidades e a gente não pode ficar doente. Cara, não é assim que funciona, mano. Eu só acho que isso não funcionou pros apóstolos então, cara. Né? Eu acho que os apóstolos não passaram nisso. Eles passaram por sofrimentos, por perseguições. E o conforto, o modernismo, o capitalismo, ele tem uma grande influência no comodismo da igreja atual, cara. Nós somos muito comodados, nós estamos muito confortáveis, nós estamos muito desatentos, cara, do propósito do crente, que é falar de Jesus para as pessoas, mano, que é manifestar o Espírito Santo, que é curar os enfermos, que é cuidar dos pobres, cara, que é alimentar os famintos, que é vestir as pessoas que estão nus, dar comida àquele que tem fome, dar água para aquele que tem sede, cara. Foi isso que Jesus ensinou pro discípulo. Resumindo a conversa, cara, pergunta é por que parar de falar do céu, mano? Quando foi? A resposta é essa, cara. A gente parou de falar do céu, a gente parou de falar da glória, da volta de Jesus, porque a gente não acredita mais, cara. Essa é a verdade, mano. Você pode falar o que você quiser, não acredito, Jesus vai voltar, mano, mas então por que você, cara, não tá abandonando sua vida por amor a Cristo, cara? Essa é a reflexão. E não é só pra vocês, não é pra alguém, não é uma patada pra alguém, né? É pra todos nós, pra mim também, pra todos os cristãos, é uma reflexão pra gente que por que a gente parou de acreditar em Jesus, mano? Quando foi que a gente parou de ouvir o Espírito Santo
E a gente começou a ouvir mais as pessoas da igreja, mais. Quando foi que a gente parou de acreditar nisso, mano? Quando foi que a gente começou a ficar muito mais ansiosinho, muito mais esperançoso pela a sua igrejinha virar uma mega igreja do que a gente pensar assim, poxa, Jesus podia voltar amanhã, né, cara? Mas não, a gente tem que casar primeiro. A gente tem que comprar o carro do ano primeiro. A gente tem que comprar o celular do ano primeiro. Nós precisamos que os nossos planos dê certo primeiro. Que a nossa vida esteja boa primeiro. Deixa, Jesus, não volta agora não. Deixa eu realizar todos os meus sonhos. Morar em Nova York. Viver até os 100 anos com a minha família, bonitinho. Aí você volta. É aí que você vai morrer, né, e tal. Percebe que a gente não acredita, mano? Nós não acreditamos na volta de Jesus, cara. Se a própria Bíblia fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu e nem mente humana imaginou que o Senhor tem preparado para nós, a gente não acredita nisso, cara. A gente só acredita no agora. A gente só tem vivido pelo hoje. A nossa igreja precisa virar uma mega igreja. Aí nós vamos ter sucesso ministerial, né? Eu vou morar numa casa, um condomínio, um carro do ano, uma Lamborghini, o terno de 50 mil. É aí sim, aí eu vou ser próspero. Aí sim que Deus está comigo. Aí sim Jesus pode voltar. Essa é a reflexão que eu tenho para nós hoje, cara. Por que que a gente parou de falar do céu? Talvez você pensou que eu ia falar mal do pastor lá na Madureira, que falou da música Reacende a Chama, né? Mas não, cara, não é só ele que tá assim, não, mano. É a maioria dos pastores do Brasil inteiro tá assim, cara. Eu não vou falar mal aqui dele, porque ele é exatamente um símbolo do que a igreja brasileira se tornou, cara. Sabe, esquece céu, cara, sabe? Vamos focar no agora. Vamos investir na igreja, né? Vamos investir no reino, né? O reino, né? Tá aí a desculpa de investir no reino, né? Meu, gente, nós precisamos parar com essa hipocrisia, cara. E de fato se apaixonar por Jesus de novo, cara. De fato nos convertermos de novo. De fato olhar pra nós mesmos e admitir, cara, Jesus, me perdoa, eu não acredito em você, cara. Me perdoa, eu não acredito que o Senhor vai voltar, cara. Estamos igual Felipe Neto, cara, sabe? Minha avó dizia que Jesus vai voltar, a minha tataravó dizia, a minha mãe disse e agora a mesma coisa, não voltou ainda. Enfim, enquanto não volta, velho, vamos realizar nossos sonhos logo, vamos, sabe? E se Jesus estiver voltando, cara, ó Jesus, você já demorou esse tanto de tempo, fica aí mais um pouquinho aí que depois você volta. Agora, da minha vez, o mundo quer acabar, na minha vez, né? Tem muita gente que leva isso na brincadeira, fala isso brincando. Eu dou risada também porque é engraçado, mas no fundo tem um ponto de verdade, cara. É isso que a gente deseja. Nós não acreditamos na volta de Jesus. E eu gostaria que a gente pensasse nisso, você pensasse nisso essa semana, cara. Nós precisamos voltar a falar do céu, cara. Nós precisamos ver, num momento de culto de quarta-feira, as pessoas não estarem preocupadas que horas vão terminar, cara. Simplesmente estão lançadas na presença e falam, Jesus, volta agora, Senhor. Jesus, volta agora. Senhor, eu tô apaixonado por você, cara. Sabe, eu quero logo que o Senhor venha, que o Senhor tire o mal do mundo, Senhor. E transforme essa terra, que nós vivemos em paz, Pai. Em nome de Jesus. Nossa oração não é essa, cara. Me perdoa, cara. Nós precisamos ser transformados de novo por Jesus. Nós precisamos, de fato, ter o caráter de fé, de que acreditemos que o céu vai ser um lugar melhor, de que a nossa morada com Cristo vai ser algo extraordinário e a certeza absoluta que Jesus vai voltar. Essa tem que ser a esperança do crente, cara. Se a sua esperança está em coisas terrenas, está no seu conforto da sua vida, então, cara, você não está vivendo o evangelho, você está vivendo outra coisa. E infelizmente essa é a realidade de muitos. Não é só do pastor da Madureira, não é só de fulano de pastor de tal, falso profeta de tal. Isso é uma realidade da gente. Nós estamos negligenciando a mensagem da salvação. Esse é o vídeo de hoje. E é um assunto meio pesadinho, né? Tô falando aqui de maneira bem reflexiva, mas é pra gente pensar nisso, cara. É pra gente começar a parar de falar de nós na igreja, cara. Parar de falar de dinheiro. Parar de falar ai, vamos botar não sei o que de mármore na igreja. Cara, eu não sou contra você enfeitar a igreja, mas, cara, será que é isso que a igreja tá precisando agora, cara? Será que é isso que a igreja tá precisando? Se tornar mais uma de luxo? Se tornar mais uma mega igreja?
se tornar mais, sei lá, um próximo milionário do Brasil. Será que é isso mesmo que Deus quer da gente? Enfim, esse é o vídeo de hoje. Reflexão, toque seu coração. Fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, compartilhe para seus amigos e, obviamente, se inscreve no canal. Vai ter mais vídeos desse aqui, beleza? Fica com Deus. Até logo.